Boa tarde, seja bem-vinda e seja bem-vindo a mais uma edição do programa Sociedade Aberta, que hoje traz para a ordem do dia Covid-19 no setor privado da saúde. Por isso, nós convidamos para estar aqui conosco a médica Alicia Oanon, ela que vem do setor privado, é sócia-gerente da Urgimed e vem nos ajudar a entender de que forma que a Covid-19 está a ter efeitos no setor privado e vamos juntos lançar um olhar a esta pandemia da Covid-19. Cumprimentamos, doutora, boa tarde. Muito boa tarde. Nós agradecemos a sua presença aqui neste programa. Eu é que agradeço. E lembramos também aos nossos telespectadores, você que está connosco, pode participar deste programa através do telefone 594 97 14. 594 97 14. Se quiser, agora mesmo, pode fazer a sua inscrição e ao longo deste programa vai poder participar. Também ao longo deste programa vamos ter a participação do sócio-gerente da Medicentro, Andrés Fidalgo, e também temos uma cirurgiã dentista, Alcione da Cruz, que vai participar ao longo deste programa. Ainda tem uma outra opção. Se quiser também, na nossa página no Facebook, pode deixar comentários e também questões. Vamos começar então a nossa conversa. Doutor, nós gostaríamos de saber de que forma que esta pandemia está a ter efeito no setor privado da saúde, concretamente na clínica de onde vem. Muito boa tarde. Boa tarde aos telespectadores lá em casa. Esta pandemia do Covid-19 impactou todos os serviços, todos os setores e o setor da saúde em particular, porque nós estamos na linha da frente, como se costuma dizer. No nosso serviço em particular, nos primeiros meses de março, abril da pandemia, é que nós sentimos um forte impacto. As pessoas com receio, principalmente os mais idosos, que nós também damos muita atenção à camada de pessoas mais idosas, quer em casa, quer na nossa clínica, e então sentimos essa retração, não é? Em termos de consultas, em termos de idas ao serviço, em termos de análises, as análises que não eram prioritárias foram ficando para trás, não é? As que eram prioritárias, as pessoas tentavam fazer, mas com aquele receio no início da pandemia, era uma coisa totalmente nova e as pessoas não sabiam aquele receio, e realmente sentimos essa retração. Mas depois, a partir do mês de finais de maio, princípios de junho, as pessoas começaram a ter mais informações, a entender e também tomamos várias medidas, não é? Que depois poderei explicar. E as pessoas começaram a retornar paulatinamente ao serviço, procurando os nossos serviços, quer as análises, quer os exames complementares e as consultas. Vários serviços mudaram a sua forma de atender, prestar o seu serviço. Em relação ao setor, também houve algumas mudanças. Que mudanças é que fizeram? Sim, devido a esta pandemia, à especificidade do vírus, tivemos que fazer várias mudanças a nível do serviço. Primeiro, tivemos que seguir as ordens emanadas pelo Ministério da Saúde, não é? E com da Delegacia de Saúde também, do Covid-19, não é? Tem normas, procedimentos que o plano de contingência, não é? Um plano de contingência do Ministério de Saúde e que os serviços de saúde, públicos, privados também, tinham que aderir, não é? E então a primeira coisa que nós fizemos foi elaborar o nosso plano de contingência da Covid-19 internamente. Então, esse plano de contingência abrangia várias coisas. Em primeiro lugar, a formação dos nossos funcionários, dos nossos colaboradores. Porque naquela altura toda a gente estava em pânico, com receio de ser contagiado, e nós somos um serviço que atendemos o público. E então formar os nossos colaboradores, os nossos condutores, recepcionistas, médicos, enfermeiros, todos. Depois tivemos que adotar medidas e procedimentos internos, não é? Algumas medidas nós já tínhamos instalado, porque, como sabe, a Urgimed é uma empresa certificada. Nós temos a certificação da qualidade pela ISO
9001 de 2015. Portanto, uma empresa estrangeira, portuguesa, que vem cá fazer-nos auditoria. Portanto, há uns 2 anos nós já tínhamos um ajustar, uma melhoria das instalações, dos procedimentos, das normas, e então foi fácil adaptarmos essas novas condições para um melhor atendimento, para proteger não só os nossos colaboradores, mas principalmente os utentes, os pacientes que A forma procuram. de atender um paciente, o médico e o paciente, também mudou? Mudou porque já temos que ter cautelas, não é? E temos que ter, em primeiro de tudo, aquele contacto mais direto, não é assim tanto, porque agora o médico, quando vai observar um paciente, e principalmente um paciente com suspeita de Covid, para já tem que ir todo equipado, não é? Chamamos equipamentos de proteção individual, desde máscara, viseira ou óculos. Aliás, a viseira não exclui a máscara, portanto tem que utilizar máscara obrigatoriamente. Batas de mangas compridas, descartáveis, luvas. Pronto, e o paciente também tem que entrar de máscara, só em casos de paciente com dificuldade respiratória grave é que se justifica ele não usar máscara. Portanto, aquele contacto que havia antes, aliás, tudo o que era antes do Covid e o pós-Covid mudou em quase todos os lados. E na saúde também aconteceu isso. Gostaria de saber, por exemplo, se já atenderam casos de Covid-19 na vossa clínica e qual é que foi o procedimento? Já atendemos vários casos de Covid e, graças a Deus, nós nunca tivemos casos de infecções internas, de transmissão interna. Já atendemos, nós neste momento temos alguns casos de doentes Covid já em quarentena, tudo em concertação com a Delegacia de Saúde, porque nós trabalhamos muito com como é que é dizer, muito interligados, temos um apoio enorme da Delegacia de Saúde, da pessoa que é ponto focal, desde o delegado de saúde, o Dr. Elísio, a doutora Miriam. Eu queria agradecer desde já todo o apoio que eles dão, desde o início, antes de aparecer casos positivos em São Vicente, tivemos sempre informados, com reuniões, com troca de e-mails e neste momento nós temos o procedimento, como eu disse, que é o plano de contingência, desde do contacto quando chega um doente, não é? Para já nós tentamos... Vocês informam a Delegacia de Saúde? Informamos, sim. Nós temos fichas próprias para informar a Delegacia de Saúde quando apanhamos casos positivos. A Delegacia tem que estar sempre informada, porque a partir daí a Delegacia é que já vai acompanhar. Nós acompanhamos o doente, mas a Delegacia também acompanha o doente e está sempre com os dados recentes, ou por e-mail, ou por mensagem, ou por telefone, nós fazemos esse contacto. Portanto, o procedimento é, nós tentamos sempre, quando o paciente tem esses sintomas típicos da Covid, nós tentamos que o doente permaneça em casa, não é? No início, assim acontecia com mais frequência, os doentes ficavam em casa, telefonavam, diziam os sintomas, o que é que estavam a sentir, nós telefonicamente, se tínhamos aquela suspeita, nós tínhamos um questionário, não é? Fornecido também pela Delegacia de Saúde. Se o doente enquadrava nesse questionário, se era suspeito, nós então dizíamos ao paciente que telefonasse para a linha Covid-19, a linha grátis, 800 11 12, e para o doente não ter que ir ao serviço, não é? Deslocar, apanhar táxi, entrar no serviço, não é? E então nessa altura funcionou muito isto, mas depois reparamos que ultimamente o doente já... Sai e vai logo para... Sim, já recorre ao serviço. É um risco enorme para as outras pessoas. É um risco enorme. Mas é que o paciente não tem a consciência que pode estar infectado ou não. A maioria não tem. E às vezes nem quando detectamos isso, eles
mas eu não estou a sentir nada, não interiorizam que podem estar infectados, porque a maioria às vezes nem sintomas apresenta, não é? Que nós sabemos aquela fase de incubação, ou tem sintomas ligeiros que não... Ainda há dias apanhei uma paciente que referiu-me isso, mas doutora, tivemos tudo positivo, mas eu não senti nada, nem dor de cabeça, nem falta de cheiro, nem nada, mas estava positivo e estava de quarentena. Portanto, tendo em conta esse plano de contingência, nós tivemos que criar uma área de isolamento no serviço, não é? Os pacientes, aliás, nós temos uma prioridade lá na Urgimed. Os pacientes que entram com sintomas tipos de Covid, depois de fazer a triagem, têm prioridade. Isto para não ficarem na sala de espera, são diretamente encaminhados para a sala de isolamento. Nesta sala de isolamento, o médico então já vai entrar todo equipado, não é? E já vai fazer essa triagem médica, para ver se realmente o doente encaixa ou não. Não é? Conforme essa triagem, se o doente apresentar os sintomas de Covid e o médico achar que é Covid, temos alternativas. Fazemos o exame logo, para saber se é positivo ou não. Na clínica mesmo? Na clínica, temos esse exame de anticorpo. No laboratório já fazemos outros tipos de testes. E aí, se o doente é positivo, nós encaminhamos, dependendo do estado do paciente, não é? Numa altura, no início, a delegacia ou o hospital disponibilizava a ambulância, mas nesta fase, como está a aparecer muitos casos, já a delegacia disse que nós poderíamos utilizar a nossa ambulância e fazemos isso para transportar os doentes. Também, por isso é que tivemos de dar a formação aos condutores que conduzem ou levam o doente para o hospital no caso de necessitar de internamento ou para casa para guardar a quarentena e confirmar depois com o exame de PCR. E agora neste programa também temos a participação de Andrés Fidalgo, ele é que é gerente da clínica privada Medicentro e vai dar a sua opinião sobre de que forma que esta pandemia está a impactar no serviço da clínica e também lançar um olhar da relação do setor privado e também do público na área da saúde. Sem falar do impacto negativo a nível econômico, o impacto negativo da atividade própria da clínica. Imaginem, nos primeiros 3 meses nós tivemos uma diminuição de 85% da atividade. Depois de um mês a clínica ficou fechada por causa daquele primeiro caso, o impacto negativo foi horroroso. Então, até agora temos recuperado lentamente a atividade, mas sempre a população está com muito temor, com medo de assistir à consulta, de visitar um médico, e isso vai criar problemas sérios na sustentabilidade de uma clínica. A atividade cirúrgica, por exemplo, nós tínhamos uma atividade cirúrgica bastante fluente e internamento, isso neste momento está a um ritmo de 50%. Nós tínhamos uma atividade de atendimento a turista, que era uma fonte de receita importante para a clínica e para o país, neste momento está em 0. Também aos cabo-verdianos que moram na diáspora, vinham, faziam um check-up, faziam cirurgia aqui, e neste momento isso está em 0. Então o impacto foi muito negativo, tem sido bastante negativo, sem falarmos de outros aspectos negativos também que tivemos por causa da comunicação social que começou a lançar notícias falsas, denúncias, o divórcio que há entre o setor público e privado, enfim, basicamente foi um impacto negativo a nível econômico, a nível psicossocial e a nível científico, em todas as áreas. Quando falamos de uma pandemia, estamos falando de guerra. Guerra, seja contra o que for, é guerra. E quando estamos em um cenário de guerra, tem que haver uma voz comandante. E quando o comandante fala, e neste caso seria o Presidente da República e o Ministro da Saúde,
todas as forças deveriam estar unidas nessa guerra, ouvindo, obedecendo a voz do comandante. E isto não está a se tratar como uma guerra. É uma guerra contra um vírus estrangeiro, desconhecido, que não temos experiência nenhuma, que não se conhece muita coisa desse vírus. E longe de decretar estado de guerra, o que estamos agora numa fase de moleza, de irresponsabilidade social. Não se está respeitando, ao meu ver. Então, aqui tem que haver uma... Eu não falo de divórcio entre setor público e privado, porque nunca houve um casamento. Não pode haver divórcio onde não há casamento. Eu creio que algum dia haverá um casamento entre o setor público e o setor privado. E nesse casamento deveríamos ajuntar as mãos para encarar qualquer situação de saúde, seja um surto epidêmico, seja uma epidemia, seja uma pandemia, ou sejam protocolos para diagnóstico atempado de muitas doenças e de encarar os desafios das doenças neste século XXI. Então, essa é a realidade que nós temos. Não há um casamento, não há. Apenas esse relacionamento entre o setor público e privado se limita apenas a enviar informes, relatórios ou atender a denúncias, inquéritos, sindicâncias, investigações. Essa é a relação que há entre um público e o privado. Até agora. Temos a esperança que isso algum dia vai melhorar. A relação tem que ser uma relação cordial. Uma relação onde o setor público e o privado tenham estratégias conjuntas, onde se analisem as coisas, onde o setor privado seja ouvido e se analisem as coisas em conjunto. Aí, juntos, vamos a vencer qualquer tipo de guerra biológica, seja um vírus, seja uma bactéria, seja uma doença que apareça de repente, ou seja, as doenças que nos atacam. Neste momento, os problemas cardiovasculares, o câncer, são desafios. E isto tem que ser encarado de mãos dadas. De outra maneira, não funciona. É o programa Sociedade Aberta, hoje aqui a falar da Covid-19 e o setor privado da saúde. Acompanhamos Andressa Fidalgo, da Clínica Medicentro. Ela vai voltar mais à frente neste programa, assim como também vamos ter a participação da Alcione da Cruz, ela que é cirurgiã dentista, para dar a sua opinião neste programa Sociedade Aberta. Também você pode participar ligando para 594 9714. 594 9714. Pode inscrever agora. Daqui a pouco vamos retornar as ligações e poderá então colocar a sua questão e pode ainda seguir-nos no Facebook da RTC. O programa está neste momento em direto. Pode acompanhar no Facebook, deixar os seus comentários e também na página da Sociedade Aberta. Gostaria de saber como é que está a relação do privado com o público neste combate à pandemia da Covid-19. É assim, eu acho que neste contexto da pandemia, como eu lhe disse, desde antes do aparecimento do primeiro caso em São Vicente, pelo menos aqui, tivemos uma relação, nós, como Clínica Urgimed e vários outros parceiros privados também, tiveram vários encontros, várias reuniões de esclarecimento, de informações, de estratégias de luta, e a comunicação entre enviar doentes, encaminhar doentes, seguimento de doentes positivos. Do nosso ponto de vista, nós não temos razões de queixas. Aliás, nós estamos com uma relação muito estreita. Como eu disse, nós temos alguns doentes idosos com Covid-19 neste momento, em quarentena, e em concertação com a Delegacia de Saúde, nós temos vigiado e seguido estes doentes. Portanto, alguma dúvida, algum pormenor que nós necessitamos sempre, qualquer, ou o delegado de saúde ou a doutora Miriam, que é o nosso ponto focal, temos conversado e eu acho que as coisas têm fluído bem neste aspecto. Poderá melhorar num ou noutro ponto, não sei, talvez um envolvimento um bocadinho mais do privado em termos de
às vezes dizem que o privado não tem aquela vertente de prevenção ou de informação, mas não, tentando conversar, quem sabe nós não podíamos dar algum contributo nesse aspecto de ou ir aos bairros, ou conversar, ou fazer palestras. Nós estamos abertos a dar essa contribuição. Na edição passada, no programa, nós estivemos aqui a falar dos riscos de um colapso do sistema de saúde se nós continuarmos a ter muitos casos de Covid-19 e também doentes graves. Se vier a acontecer uma situação destas, a Urgimed, o privado, estaria em condições de associar ao público para ajudar a combater e criar as condições para atender quem precisa? Eu acho que isso nem se põe, não é? Essa questão nem se põe, porque é um dever, é um dever de ajudar e de prestar cuidados, não é? É a nossa deontologia médica, prestar cuidados a quem precisa. Tendo isto em vista, é que nós não chegamos nunca fechamos os nossos serviços. A Urgimed, desde o início da pandemia, sempre, apesar dos receios, algum receio dos colaboradores, por causa desta coisa nova, como é que vamos contagiar, vamos infectar, nunca demos formação, insistimos que o nosso trabalho era aquele. Nós temos um vasto leque de associados, muitos idosos também, que nós fazemos acompanhamento. Nós não fechamos as portas. Trabalhamos todos os dias, até às 22, incluindo sábado, domingos e feriados. Portanto, ficamos sempre a tentar dar o nosso apoio lá onde fosse preciso. A clínica não fecha? Não, nós não fechamos durante essa pandemia. E mesmo, por exemplo, nós observamos que algumas clínicas, feriado, domingo, fecham, mas... Não, nós não fechamos. Sábados, domingos e feriados, nós continuamos abertos. Vamos agora também acompanhar aqui a Alcione da Cruz. Alcione, que é cirurgiã dentista, vai partilhar connosco também a sua experiência de lidar com esta pandemia. Várias foram as mudanças que tivemos que fazer para termos um atendimento com mais segurança. Entre eles adotamos alguns protocolos, como por exemplo, antes todos os pacientes chegavam à clínica para fazer o orçamento ou o procedimento, às vezes sem serem marcados numa agenda. Agora temos que seguir a agenda rigorosamente. Por exemplo, casos de procedimentos que, como na área de saúde é difícil de preconizar um tempo certo de atendimento, se tivermos qualquer atraso temos que avisar o próximo paciente para chegar um pouquinho mais tarde, para não haver aglomerações na clínica. Tivemos que adotar medidas também quanto a chegar dentro da clínica. Agora não pode vir acompanhado, a não ser se for um idoso, um paciente especial ou uma criança. Também para evitar essa aglomeração. Tivemos de tomar algumas medidas também dentro da clínica, como por exemplo diminuir os assentos, tirar todas as revistas, brincadeiras que tínhamos para criança, isso para evitar um contacto de criança para criança. Tivemos também de tomar as medidas de precaução ao Covid, que é usar o gelo à entrada na clínica, antes de ser atendido pela secretária e também antes de entrar na clínica onde vai ser feito o procedimento. Hipoclorito de sódio, a nossa desinfecção é passada em todas as cadeiras que os pacientes sentam. Quando um paciente sai da clínica, automaticamente tudo onde o paciente passa tem que ser desinfectado antes que entre o próximo paciente. Então, várias medidas foram tomadas para tentar minimizar, sendo que somos uma área de alto risco, que acabamos por desobedecer uma das regras, que é o distanciamento, porque temos de ver o paciente, é na boca, ficamos menos de 1 metro com o paciente. Então, é usar corretamente todos os EPIs designados no protocolo. Os pacientes continuaram normalmente, só que tivemos de diminuir os atendimentos, mas os pacientes, não sabemos explicar, mas depois da quarentena decidiram que queriam arrumar os dentes e tivemos até um aumento dos pacientes, não se sabe o porquê. Então tivemos até estamos complicados com a agenda por causa disso, porque
tivemos de diminuir os pacientes e aumentou a procura nas clínicas dentárias, pelo menos o que os meus colegas têm me dito também. Hoje nós falamos aqui da Covid-19 e também do setor privado da saúde e connosco está Alicia Wanon, ela é médica e também sócio-gerente da clínica privada Urgimed, aqui em São Vicente. Daqui a pouco vamos abrir a nossa linha para você participar e tirar algumas dúvidas, caso tenha, sobre esta pandemia da Covid-19. Doutora, nós gostaríamos de que forma, enquanto médico, observa para a questão do combate à Covid-19 aqui em Cabo Verde, concretamente aqui em São Vicente. São Vicente já estivemos numa situação, ou observamos picos em outros lugares, mas em São Vicente a situação esteve mais tranquila. Depois de dezembro, isto escarrilou. Nós estamos a viver um estado de calamidade que para muita gente não faz muita diferença, porque as pessoas algumas pessoas continuam a fazer a sua vida normalmente. Já ouvimos esta semana até o delegado de saúde a pedir mão mais firme da Polícia Nacional, das outras autoridades, para evitar principalmente aglomerações em polivalentes, placas desportivas aos fins de semana. Como é que vê esta situação? Eu acho que as pessoas têm que consciencializar que esta pandemia do Covid-19 afeta a todos, não é? Mas o que é que temos constatado desde dezembro realmente é que as festas do Natal, as festas do fim do ano, acho que nessa altura houve um certo ajuntamento, algumas festas, houve pessoas que, mesmo assim, imigrantes que vieram de férias neste período. E então, a partir dessa altura, realmente é que São Vicente começou a aumentar esses números de casos. É para relembrar as pessoas que isto é uma guerra não só do Ministério da Saúde, não só da saúde, é de todos e de cada um em particular, porque é cumprindo as regras do distanciamento, do uso de máscara, da lavagem das mãos frequentemente, é que nós poderemos diminuir a transmissão, o contágio do vírus. Se cada um em particular não puser isto em prática, nenhum Estado, em nenhuma parte do mundo consegue pôr fim a este aumento de casos. E, portanto, eu creio sim que todas as instituições públicas, privadas, polícias, as Forças Armadas, todos têm que estar engajados nesta luta, porque senão, como se disse, é um vírus é invisível, tão contagioso, ainda por cima com essas novas variantes que estão aparecendo e que, segundo estudos, estão a afetar jovens e crianças, jovens que até nem têm doenças associadas, doenças graves associadas. Portanto, as pessoas têm que ter consciência que a luta contra esta pandemia está nas nossas mãos, não é? Eu costumo dizer, se duas pessoas estão a conversar, uma tem máscara e a outra não tem, há probabilidades de qualquer uma se infectar. Se as duas usarem máscaras, esta probabilidade reduz muito. E se as duas pessoas, além de usarem máscaras, manterem um distanciamento social, manter o distanciamento de pelo menos 1 metro, com as máscaras, ainda reduz muito mais o contágio. Portanto, está nas nossas mãos. E sim, todas as forças, todos nós temos que consciencializar, principalmente os jovens. Eu tenho idosos na minha consulta, ainda hoje foi lá uma pessoa que me disse: eu estou triste porque eu estou a ver que os jovens não têm essa consciência. Eu não apanho, eu estou livre, ou se eu apanhar não fico com doença grave. Mas não é bem assim. Não é bem assim. Nós sabemos, principalmente com esta variante,
da Com África esta do nova Sul. variante que ainda não se sabe, né, se está em Cabo Verde ou não. Okay. Pelo menos o Ministro da Saúde disse, pronto, já temos as condições, mas ainda não se pode fazer análise aqui, fazer o estudo aqui, terá que ser enviado para países fora e só depois é que vamos saber. Se nós ou temos seja, ou não nós variante. temos de ter cuidado e daqui a pouco vamos falar sobre isso e também sobre a questão das máscaras, lançando um olhar o que já se diz lá fora, porque agora temos o nosso primeiro telespectador em linha, o Sr. Manuel da Conceição, aqui de São Vicente. Boa tarde. Boa tarde, Sr. Jornalista Odair. Boa tarde. Boa tarde, Sra. Wanon. Boa tarde. Com muito prazer que lhe vejo no programa. Muito tempo que não tinha falado com a senhora presencialmente, mas hoje tenho o prazer de falar consigo através, portanto, da televisão, não é? Pois, olha, já ouvi com atenção a sua explanação. Realmente os casos de Covid estão a preocupar e de que maneira a população cabo-verdiana, e em particular a população de São Vicente, levando em conta os números que vieram a aparecer ultimamente e que extrapolaram até certo ponto devido à falta de cuidados, portanto, do pessoal, porque muita gente não está a fazer aquilo que devem fazer em termos de precaução, prevenção e não só. Pronto, é difícil colocarmos as pessoas a fazerem tudo o que manda o figurino, porque não é mesmo fácil, não se pode controlar toda a gente, mas o Ministério da Saúde e também as entidades vêm fazendo tudo aquilo que é possível, nós temos que enaltecer, e levando em consideração também o que ultimamente disse o Sr. Ministro em relação às vacinas, que possivelmente poderão chegar a qualquer momento em Cabo Verde. Já há uma vacina que foi escolhida, que é o Pfizer, não é? E temos mais outros 3 que também poderiam ser escolhidos, mas ao que parece Cabo Verde escolheu o Pfizer. Mas ainda não sabemos quais são os critérios. Penso que já é bom para nós saber que há essa prevenção também em relação às vacinas, mas havendo mais precaução do pessoal, espero que brevemente a gente venha a ter essa satisfação de ver o Covid desaparecer aqui de Cabo Verde. Mas levando em conta que temos também uma ligação com o estrangeiro, os turistas vêm constantemente, temos essa situação do Covid importado. E isso também foge ao nosso controle. Não é fácil. Por isso, não sei até que ponto nós podemos fechar as fronteiras. É possível? Essa é uma pergunta que eu faço para a senhora. Se realmente não seria bom pensar em fechar as fronteiras. Mas fechar as fronteiras, depois temos o problema do turismo. Não é? Há outra situação que eu queria falar com a senhora e ver, portanto, uma pergunta concreta. Há dias eu fiz a pergunta, mas não tive uma resposta que me satisfazer. Eu disse que estamos numa situação anormal. E como vamos viver com o Covid, não sabemos até quando, se nós não podemos considerar isso na normalidade. Não é que seja normal. Porque há outras doenças. Há, portanto, o paludismo, a lepra, há, portanto, a sífilis, há, portanto, HIV, há o sarampo. Há muitos que estamos a viver com eles. E sabemos que existem e são perigosos. A gripe, portanto, infecção respiratória, tudo isso. Por isso, porque senão também, levando em conta que já está connosco há cerca de um ano, nós temos ou não que achar isso na normalidade, não é que seja normal. O Sr. Manuel tem que avançar, porque... com isso, está bem? Obrigado. Espero que a senhora me dê uma resposta que me satisfaça em relação a essa outra parte. Obrigado. Tá bom, nós agradecemos a sua participação. Doutora Alicia, pode avançar logo com a resposta dele. Obrigada pela intervenção. É assim, em parte tem razão. Temos que realmente consciencializar e mudar a nossa atitude. Em relação à vacina, acho que iremos falar mais à frente sobre as... Mas nós podemos falar já agora e também, pronto, e essa questão ele já tinha trazido na edição passada, sobre a questão sobre outras doenças, se as pessoas não devem começar a viver com isso com alguma normalidade.
Normalidade eu não diria, porque, como vimos lá fora, nós não podemos considerar esta pandemia uma normalidade. Porquê? Porque o número a taxa de infecção é muito elevada, o que vai sobrecarregar, como estamos a ver lá fora, os hospitais, não é? Vejam como é que está Portugal neste momento, está a pedir ajuda a países estrangeiros para poder debelar esta situação. Portanto, este vírus nós não podemos encarar com normalidade. Eu entendo o que é que o senhor quer dizer, mas o senhor Carlos... Manuel, desculpa. Manuel da Conceição. Manuel da Conceição, desculpa, sim. E eu entendo o que é que ele quer dizer. Nós temos é que ter os cuidados, mas tentando também fazer a nossa vida, avançar, isto mesmo, tentando fazer a nossa vida, principalmente os idosos, como ele falou, que têm outras doenças, não é? E que às vezes ficam em casa com medo, não só idosos, já apanhei jovens, deixam o estado de saúde agravar, com medo de recorrer ao hospital ou à clínica por causa do contacto com outras pessoas ou do contacto com o ambiente da clínica ou do hospital, com medo de ser infectado. Sim, já ouvi muitas pessoas a dizer que não vão ao hospital nem à clínica porque é um lugar propício para se contaminar. Isso mesmo. Mas, como eu disse, as pessoas têm que tomar as suas medidas de precaução, têm que tentar fazer as suas vidas, sim. Eu até digo às pessoas que os diabéticos, os hipertensos que faziam caminhada, deixaram de fazer a sua caminhada. Isto tem um impacto, como se viu na vida social, na disposição mental. E então eu digo, vocês têm que fazer uma atividade, se têm um quintal, se têm o terraço, vão lá, façam a sua atividade. Ou então saem podem fazer a vossa atividade, apanhar ar fresco, naqueles momentos que não há pessoas, ou então quando forem, evitem cumprimentar ou parar como antigamente. Pronto, as pessoas gostam de parar, às vezes mesmo a fazer caminhada, cumprimentar, é típico do ser humano, do cabo-verdiano, então, que é um povo afetuoso. E então temos que tomar as nossas medidas, não é? E em relação às estruturas de saúde, como eu disse, as estruturas de saúde tiveram que ser adaptadas todas, pensando no utente também, para evitar a infecção, a taxa de transmissão entre utentes e colaboradores também. Portanto, eu acho que se seguirmos as regras e com essa luz ao fundo do túnel que são as vacinas, que seguramente iremos controlar. E como é que observa para o processo de vacinação que neste momento já acontece em alguns países europeus e também na América Latina? Como é que está a acompanhar este processo de vacinação? Com muita expectativa, eu estou muito ansiosa. O que eu tenho... A minha expectativa era muito mais de haver uma vacinação um processo de vacinação mais forte, não é? Mas temos que ter em consideração que há várias vacinas que estão em testes, acho que é mais de centena de vacinas neste momento em testes, 4 ou 5 é que estão aprovadas neste momento e essas 4 ou 5, a capacidade dos laboratórios para toda a população é reduzida. Portanto, a minha expectativa era que houvesse uma vacinação muito forte, com um grande impacto, não é? Que ainda nós não estamos a ver isso por causa de Mas as informações que chegam, por exemplo, a caso de vacinas que podem ser úteis para as pessoas até 60 anos e mais de 60 anos já não, isso não lhe preocupa? Sabendo que lida diretamente com idosos. Já estou também a pensar na vacina da Pfizer, que Cabo Verde está no âmbito da COVAX, é a primeira vacina que vamos ter aqui em Cabo Verde, segundo o Ministro da Saúde, vai dar para 20% da população e, primeiramente, será a população idosa, os doentes crónicos, quem está na linha da frente de combate. Como é que vê isso? É assim, a Pfizer é
aquela que tem que fazer a conservação em menos de 70 graus. É verdade. É o único calcanhar daqueles que eu acho que a Pfizer Apesar apresenta. do ministro já avisar, né, que já há arcas. Adquirir condições mas para as arcas isso. vão estar em todas as ilhas? Vamos ter condições de transportar em todas as ilhas? Isso eu não sei. Isso vai exigir uma logística enorme, não é? Mas eu acho, sim, a Pfizer é das vacinas mais eficazes até agora certificadas, não é? Tem uma eficácia de 95%, que é muito boa, é das melhores neste momento. A Moderna tem cerca de 94%, a Coronavac da China, se não me engano, tem cerca de 90%, a AstraZeneca, que é da Oxford, Universidade de Oxford, tem cerca de 62%. Mas essa está ainda pendente por questão de pode ter efeito, ainda estão em estudo, né? Até 60 anos, mais de 60 anos já não é recomendável, pelo menos as discussões que nós estamos a acompanhar neste momento. Porque não há estudos ainda, muitos estudos em relação à população idosa, a partir dos 65 E nós temos também a vacina russa, e temos a vacina chinesa. Isso mesmo, temos a Coronavac. Temos duas vacinas chinesas. Temos uma que é distribuída neste momento em massa para toda a China e temos a Coronavac que neste momento que é mais para a situação de emergencial, que é utilizada na China, mas é mais emergencial. O Brasil é um dos países, através do Instituto Butantan, de São Paulo, que já conseguiu esta vacina. Olhando para este panorama, Cabo Verde pode, depois deste 20%, conseguir ir para outros países, porque Cabo Verde nunca foi alinhado. Cabo Verde sempre teve sempre boas relações com todos os países. E neste momento é importante tirar partido disso, ou não? Eu estou a pensar, por exemplo, vacina da China, vacina que é produzida na China, ou na Rússia, desde que a OMS aprova esta vacina, ou outra vacina, a Moderna, nos Estados Unidos, por exemplo. Eu acho que isso é que vai acabar por acontecer. Neste momento, como eu disse, foi a primeira vacina aprovada, foi a Pfizer, tem uma ótima eficácia, mas o que está a acontecer com os outros países lá fora, além da Pfizer, estão com a Moderna, estão com o Coronavac, como o Brasil e outros países da América do Sul. O Sputnik também, que acho que está com uma boa taxa que é a vacina russa também. 91% de eficácia. Sim, uma boa taxa de eficácia. Portanto, eu acho que o que vai acontecer, porque a Pfizer não vai ter capacidade de pôr todas essas vacinas a nível de bilhões de população que precisam ser vacinadas, não é? Eu acho que o que vai acontecer é que nós seguramente teremos que também ir à procura dessas outras vacinas que vão ser aprovadas. E é para dizer também às pessoas que algumas pessoas ficam com um pé atrás, vacina da China, mas para dizer que uma vacina, para ser aprovada, tem que seguir muitos passos, muitos trâmites, não é? E quando chegar a ser aprovada, é porque ela é eficaz, é porque ela é segura, porque senão não seria. E as pessoas devem estar dispostas para serem vacinadas. Para serem vacinadas, que eu acho que o nosso caminho para travar esta pandemia é o que todos os países lá fora estão a fazer, é correr atrás da vacina. E o privado estaria em condições também de associar a campanha de vacinação? Desde que nós fôssemos chamados para isso, nós daríamos essa contribuição com os nossos técnicos, com as nossas instalações. É um processo que nós aderíamos, sim. Vamos voltar ao Dr. Andrés Fidalgo, da Medicentro. Ele agora que vai dar algumas dicas, então, de como é que acha que nós podemos combater esta pandemia da Covid aqui em Cabo Verde. Se há algum país que tem condições para controlar esta pandemia, é Cabo Verde. Por uma razão muito simples. Somos um país pequeno, uma população jovem, saudável, uma população educada, uma população pacífica, obediente, e nós constatamos isso quando foi proclamado o estado de emergência. Como conseguimos controlar a primeira onda da epidemia. E foi um sucesso.
apenas um caso em São Vicente, uns pouquinho na praia, um bocadinho alguns casos na Boa Vista. Conseguimos controlar porque a população é obediente. A segunda onda, julho, agosto, setembro, onde o mundo estava caindo aos pedaços, nós tínhamos aqui pouquinhos casos. O que aconteceu? O que aconteceu em Cabo Verde? Relaxamento. O relaxamento da disciplina, o facto de não obedecer à voz do comandante, traz consigo esse problema. Repara que o aumento é a partir de dezembro, a partir de Natal, fim de ano, aí onde quer que há convívio, há a transmissão do vírus. Então, isto é um grande problema que nós temos que entender. Baseado nesse princípio, eu creio que Cabo Verde tem todas as condições para controlar esta pandemia. No caso específico de Mindelo, por exemplo, agora foi proclamado um estado de calamidade, não é? Um período de 10 a 14 dias de confinamento, de 10 a 14 dias de contenção. Tempo suficiente para controlar os doentes, para controlar os contactos dos doentes, para identificar novos contactos assintomáticos que há na população. Tempo suficiente para que o vírus se desnaturalize por si próprio, na superfície onde tenha ficado. E tempo suficiente também para fazer desinfecção dos lugares públicos e retomar a disciplina que outrora, no princípio, foi tomada pela população. Esta pandemia se controla só com obediência e disciplina. Já estamos a caminhar para o fim desta edição do programa Sociedade Aberta. Ainda faltam alguns minutos para nós aqui conversarmos mais sobre esta pandemia da Covid-19. Lembrando também ainda que pode deixar os seus comentários na página no Facebook. Há muitas pessoas a comentarem, mas mais a só a saudar a televisão de Cabo Verde por estar a transmitir este programa também através do Facebook da RTC e algumas pessoas também aproveitarem para deixarem sugestões de temas deste que nós podemos abordar aqui nas próximas edições. Lembrando que nós estamos aqui sempre às segundas e quintas-feiras entre as 6 e as 7 da noite, em direto, no caso, pode participar também através de telefone. Nós ouvimos agora o Dr. Andrés Fidalgo a dizer que uma forma de combater, de disseminar esta propagação que nós temos aqui em São Vicente seria declarar estado de emergência nesta ilha por 15 dias e um confinamento geral por 15 dias. Isto seria uma boa forma de combater esta pandemia neste momento. O que é que pensa disso? É assim, realmente, se as pessoas confinarem, a taxa de retransmissão baixa, não é? É o que está a acontecer agora nesses países em que a infecção, a contagiosidade desse vírus é muito mais perigosa, dessas novas variantes, e então retornaram a confinar, não é? De facto, se as pessoas se confinarem, a taxa de retransmissão vai diminuir, isto é uma certeza, não é? Agora, isso vai depender das autoridades, dos vários, eu acho que há várias questões que têm que ser equacionadas, mas sim, se houver confinamento... Naquele primeiro momento, o estado de emergência foi declarado porque havia um medo generalizado, ainda não sabia como lidar com isso. Também. Mas, como eu lhe disse, em qualquer pandemia, quando há confinamento, não há probabilidade do vírus ir reinfectar outras pessoas. Nós sabemos que o vírus tem uma permanência de mais ou menos 10, 14 dias dentro do organismo humano, depois acaba por morrer, não é? Ou acaba por vencer o organismo e a pessoa que é afetada, não é? Mas nesse confinamento o que é que se quer é isso, é que a pessoa infectada ou as pessoas supostamente infectadas ou assintomáticas, não é? Não transmitem,
como é que é dizer, não replicam esse vírus à população. E isso realmente funciona. É o que estamos a ver nos países lá fora, não é? Agora, tem que equacionar várias outras soluções para chegar a isso. Ainda temos mais 10 minutos, ainda temos mais 2 pontos que nós queremos abordar aqui neste programa. Há vários países a nível mundial, vimos concretamente alguns países europeus, a começar a questionar sobre a máscara comunitária. Devido à nova variante da Covid-19, temos a variante da África do Sul, do Reino Unido e também do Brasil. Cada vão surgindo mais mutações a este vírus e portanto, há esse questionamento. Como é que vê, enquanto médica, como é que analisa esses questionamentos sobre a máscara comunitária não é eficaz? Pensando para Cabo Verde, as condições que as pessoas vivem, o acesso, a compra e também o nosso ambiente. É verdade. Com alguma preocupação, mas também com alguma esperança. É assim, o vírus, o SARS-CoV-2, como qualquer outro vírus, sofre mutações, não é? Aliás, os cientistas estão a alertar que essas variantes que apareceram agora, já tinham aparecido algumas com menos impacto, não é? A mais conhecida foi esta da Inglaterra, mais precisamente em Londres, com uma taxa de contagiosidade maior. Afetou muitos jovens. Sim, muitos jovens. A da África do Sul também, como disse, a da Amazonas, do Brasil, que é menos, não é? A África do Sul também é muito preocupante, também afeta as jovens e crianças. Portanto, essas variantes eram de esperar, porque o vírus adapta-se e quer transformar para poder infectar o maior número de pessoas, não é? Porque as pessoas vão adquirir a imunidade, as pessoas vão sendo vacinadas e o vírus tenta sobreviver. E então, para tentar sobreviver, ele vai se adaptando, vai se transformando, não é? E é bem capaz que possa surgir outras variantes a nível mundial. Em relação às máscaras, também já ouvi que, nomeadamente a Alemanha, que é um país poderoso, que está a recomendar as máscaras de proteção, o FFP2, que tem uma taxa de filtragem muito boa, de 90%. Eu vou mostrar aqui uma máscara que é parecida, não é a mesma, né? Vou só, pronto, pode continuar, mas que é parecida, é uma máscara parecida, mas esta máscara que eu tenho aqui, para onde eu estou a tocar, não deveria, né? Esta é KN95, também que é uma boa máscara, e que nós encontramos aqui no nosso mercado, mas a outra ainda, eu pessoalmente ainda não vi no nosso mercado. E ambientalistas começam a dizer: então, se as máscaras comunitárias, que as pessoas, ou seja, máscaras reutilizáveis, essa aqui é uma máscara reutilizável que dá por um X período, mas depois vai para o lixo. Enquanto a máscara comunitária, você pode lavar, depois passar a ferro e continuar a utilizar. Se dizer que é ineficaz, então as pessoas vão acabar por emigrar por essas máscaras depois que vão também afetar o ambiente. Pois é. O que eu ia dizer, as máscaras comunitárias ou máscaras sociais ou máscaras caseiras, como também se costuma dizer, há vários tipos dessas máscaras também, não é? Há máscaras, o receio é que há máscaras que não têm controle, há máscaras caseiras ou máscaras comunitárias que não são certificadas, portanto, não se pode saber a qualidade dessas máscaras, a capacidade de filtragem de partículas ou de aerossóis, está bem? E há máscaras caseiras certificadas. Por exemplo, aqui em Cabo Verde nós temos a Aeris que faz a certificação, sim, mas nós temos pessoas que fazem a sua máscara e vendem no dia a dia. Pois, e estas vezes nós não podemos saber de que tipo, qual é o tecido, não é? Geralmente as máscaras caseiras, neste momento, são máscaras de 3
três camadas, duas externas de algodão e uma camada interna daquele tecido não tecido, TNT, não é? 100% algodão e aquele TNT, 3 camadas, não é? Mas nós sabemos, por exemplo, em Portugal foram certificadas cerca de 3.000 tipos, modelos de máscara. E nós sabemos que 80% desses modelos, se nesta conjuntura desta nova variante, não funcionam, não vai funcionar, mas 20% funcionam. Também tive a investigar que as empresas têxteis, essas indústrias têxteis, desde que têm normas, têm diretrizes de fabricação, não é? Podem realmente fabricar máscaras caseiras, máscaras comunitárias, com esse poder de filtragem de partículas ou aerossóis. Portanto, que podem ser um poder de filtragem acima de 90, atingindo os 92 ou mais, de filtragem, que é um número muito razoável. E tem este aspecto, que a máscara, como disse, a máscara comunitária ou máscara social é uma máscara reutilizável, é uma máscara lavável, não é? E é uma máscara amiga do ambiente. Ao passo que todas as outras, as máscaras cirúrgicas, as máscaras de proteção respiratória, que é tipo esta a KN95, as FFP2 e as N95, são quase equiparadas. Essas terminologias dependem de onde forem certificadas, não é? E da produção também. E da produção, portanto, umas foram fabricadas na Europa, outras na América, outros na China, mas o poder de filtração dessas aí são quase todas iguais, não é? Tem um bom poder de filtração. Outra alternativa também é se essa nova variante realmente for tão agressiva, e é como está a acontecer, usar uma máscara adicional. Duas máscaras, pronto, já vai aumentar também o poder de filtragem das partículas Alguns e aerossóis. Alguns especialistas já estão a dizer isso. Já estão também. a recomendar isso. Aliás, já vemos... Eu tenho aqui um comentário, tenho que cortar, tenho aqui um comentário de um internauta que está a acompanhar este programa. Diz que até Rodrigues mostrou uma preocupação aqui em relação aos imigrantes. Diz que todos os imigrantes apresentam teste no aeroporto. Então, qual é o perigo? Ou é essa questão de testes falsos que já acompanhamos esses dias, principalmente que aconteceu no aeroporto da Praia nos últimos 2 meses? Disse, se há algum perigo, os imigrantes quando vêm para Cabo Verde apresentam o seu teste, mas essa questão de teste falso acontece mais de sair de Cabo Verde e essas pessoas foram todas apanhadas, nenhuma viajou, pelo menos pelo que nós entendemos da delegada de saúde na cidade da Praia. Sim, eu acho que tem um bom controle nesse aspecto, porque foram apanhados e segundo a delegada de saúde da Praia, eram falsificações muito rudimentares, não é? E que realmente foram apanhados no aeroporto. Pronto, as pessoas, em todo o lado, eu acho que isso pode acontecer, não é? As pessoas querem driblar, querem sair. Acho que as pessoas ficam com medo, né? Medo de não poder viajar. Medo de não poder viajar, outros não querem pagar também. Mas são que não questões... pode ser. Sim. Já estamos quase a terminar. Tenho aqui, eu gostaria de saber, pronto, eu sei que neste momento o Urgimed está em construção, tem um novo edifício a ser construído. Eu gostaria que nos falasse disso e as suas valências também. Nós temos ainda mais 2 minutos. Sim. Portanto, é um projeto novo da Urgimed, que é a Urgimed Health Hospitality. Nós, por acaso, lançamos a primeira pedra antes da pandemia, aqui em São Vicente. Né? Foi em fevereiro, sim. Logo em março houve houve o confinamento, tivemos que parar a construção, mas graças a Deus as coisas têm evoluído bem. Portanto, é um projeto que vai dar continuidade ao serviço que nós prestamos, só estamos a apostar muito na área da maternidade. Vamos ter uma maternidade com todo o conforto, com
algumas coisas novas, não é? Quer para a parturiente, quer para o acompanhante. Também estamos a apostar fortemente na área cirúrgica. Vamos ter um bloco operatório muito bem apetrechado, que vai cobrir todas as valências, desde as ginecológicas, urológicas, ortopedia, todas as áreas de... É para este ano? Estamos a fazer um forcing para que seja no final deste ano. Vamos ver como é que as coisas correm, se não, estou em crer que no primeiro trimestre do próximo ano teremos as portas abertas para mais este serviço aqui em São Vicente e que não Podemos só... dizer que será o primeiro hospital privado de Cabo Verde? Não sei se eu, neste momento, nós da Urgimed ainda não vamos para o hospital, não é? Pronto, porque o hospital já, numa fase, como eu disse, este projeto que nós estamos a fazer vai ser desenvolvido por fases. Nesta primeira fase vai ser esta, mas o projeto é muito maior, não é? Porque envolve um avultado investimento também. Mas eu acho que numa segunda fase já poderemos chamar talvez de um hospital, sim. Também nós agradecemos a sua presença neste programa, esperamos tê-la aqui nas próximas edições também. Muito obrigada. Muito obrigada. E hoje aqui no programa Sociedade Aberta nós falamos da Covid-19 e o setor privado da saúde. Já sabe, pode rever este programa na nossa página no Facebook, nas redes sociais também e na página da RTC. E também, se quiser sugerir temas para nós abordarmos aqui, é só enviar e-mail para sociedade.aberta@rtc.cv. Fique bem e tenha muita saúde.